Mas assim mesmo eu vou contar uma história da minha vida que marcou muito a minha vida. Muita gente pode olhar hoje como eu estou e dizer assim: nossa, como ela é feliz, nossa, como ela chegou até aqui, nossa, como ela é forte. Porque era isso que eu era para minha família, sempre forte. A menina exemplar, a que podia resolver todos os problemas, a que podia, né, ser forte ao tempo todo, não poderia ser fraca nem em momento nenhum. Então, quando esse tempo que eu sei que muita gente pode criticar, porque eu quero saber essa história. Às vezes essa história que eu vou deixar aqui nesse canal, por isso que eu voltei para esse canal, é para vocês me conhecer melhor, para vocês entenderem por onde eu passei, por onde eu tive até chegar aqui. E também para meus netos, bisnetos, seja lá quem vir pela frente, me conhecer também. São memórias que eu quero deixar. Então, assim, quem me vê hoje acha que eu sou feliz. Hoje eu posso dizer que eu sou um pouco feliz. Mas naquele tempo, eu tinha que ser a pessoa mais forte do mundo com apenas 12, 13 anos de idade. Tinha que conseguir trabalhar como homem, tinha que conseguir ser forte o tempo todo, tinha que conseguir manter tudo em ordem. Mesmo com muita dificuldade, sendo muito nova. Então teve um belo dia que meu pai resolveu beber. E ele sempre fazia isso. Levou nós todos. Nós todos não, eu e meu irmão. Eles chamam Bento, né, também. E a gente foi, né, pra esse boteco. Às vezes, quando a gente ia, que o dono do bar era bom, a dona dava comida pra gente, ficava com dó de ver ali a gente escuradinho o tempo todo. Vocês acham que as pessoas pagavam pra gente? Quer dizer, meu pai dava alguma coisa pra gente comer? Não. A gente tinha que esperar com fome. Então, esse dia ele resolveu beber o dia todo. Ainda pegou um pedaço da noite. Nós morávamos numa fazenda que o dono deixou a gente morar com dó, porque a gente morava na rua. E nessa fazenda, a gente só morava por morar, para cuidar mesmo da fazendinha. Não era pago por nada. E nesse dia, ele resolveu me confrontar mais ainda do que ele já me confrontava. E lá tinha 2, 3 estradas que umas tinha acontecido acidente de gente morrer, a família toda, e ficava aquelas cruzinhas nas encruzilhadas, né? E eu tinha muito medo, que eu já passei por ali à noite, e quando eu era mais nova eu tinha esse dom de ver as coisas, não sei porquê. Não sei se chegava a ser um dom, ou porque eu tinha que ver, ou sei lá. Eu vivia alerta, em pânico. Aí nesse dia eu cheguei na minha casa. Cheguei na minha casa não. Nesse dia, quer dizer, ele resolveu fazer tudo o contrário dos outros dias. Falou pra mim que ele já tinha um pouco de mágoa, né? Aí ele falou pra mim: isso, gente, não quer dizer que eu tenho mágoa do meu pai agora, não. Ele tá lá no Deus, graças a Deus, já perdoei ele. Tô contando uma história que pode ajudar muitas pessoas. E ele chegou assim e falou assim: hoje nós vamos lá por cima. Só que lá, menino, já tinha morrido muita gente, muita coisa ruim. E eu disse: eu não vou. E ele disse: você vai. Eu não vou. Você vai, eu não vou. E começou aquela discussão entre pai e filha. E aí ele falou assim: vem, Bento, que era meu irmão, nós dois vamos lá por cima. E por lá é mais perto, certo? E se nós chegar em casa primeiro, essa filha vai pagar. Essa menina vai me pagar. Gente, eu entrei em pânico. Gente, pensa numa pessoa que já via as coisas, né? Saí correndo pela essa estrada, porque a estrada era longe, tinha muita curva, tinha muita beco. E eles com certeza correram também. E ele chegou primeiro que eu. E eu vinha correndo sozinha por essas outras estradas, num perigo da noite. Aquela coisa me incomodava, aquela coisa me deixava sufocante. Até cheguei na fazendinha. 12 para 13 anos eu tinha. Gente, quando eu cheguei ali, ele já tinha chegado. Meu medo, meu pânico era de apanhar, levar surra. Gente, vocês não imaginam o que passava pela minha mente naquele momento. E aí meus irmãos já estavam deitados numa sala, aquelas casas de madeira, né? E meus irmãos dormiam em riba nas mesas de sinuca. E aí eu vi que ele já tinha chegado, então eu entrei por uma portinha que tinha lá no fundo, num quartinho, porque dava acesso à minha cama. Aí eu pensei em quê? Eu vou deitar
fingi que eu dormi, tô dormindo, né? Entrei caladinha, minha mãe abriu tudo pra mim e eu deitei. Embrulhei pé e cabeça, silenciei debaixo da coberta. Mas, gente, ele era mais esperto do que eu. E minha mãe colocando a comida pra ele. Naquele tempo, os povos colocavam, se via comida pro marido, entende? Podia chegar bêbado, caindo, se via. Então, minha mãe deu a comida pra ele, pra disfarçar até mesmo ele esquecer, né? E ele tacou o prato no chão. Quando eu escutei o prato cair, eu já tive a sensação de que eu ia morrer. E aí ele começou aquela... Você sabe, não vou falar porque o YouTube pode... Me xingou mesmo, me xingou todos os nomes que você pode imaginar na terra. E falou assim, ela me paga, hoje ela me paga. Todos os dias ele tinha raiva de mim. Mas nesse dia parece que o dia foi o dia. Então ele em seguida começou ali preparar a armadilha para mim. Minha mãe disse, não, ela já chegou faz tempo, ela tá dormindo. E ele dizia, o quê? Ela não tá dormindo de jeito nenhum. Ela não tá dormindo, não. Ela chegou por último do que eu. E começou a bater papo. Aí começou a me xingar e falou, onde tá essa sem vergonha? Ela tá dormindo. Meu coração já tava acelerado. Então eu vi ele pegando uma faca e amolando, né? Amolando, não sei se esse vídeo vai ser bloqueado, não. Que é uma história, tá? Que o YouTube entenda. E aí, amolando, eu disse, hoje eu morri, né? E o que eu pensei na minha cabeça, o que passa na cabeça de uma criança nessas horas foi essa. Hoje eu morri, né? E não tinha perna pra correr, não tinha força pra gritar, não tinha nada. Você não entende o pânico que eu entrei ali naquela hora. E aí ele terminou ali, ele arribou essa coberta minha. Meu olho já estava regalado, porque eu não estava dormindo, na verdade. Então, com todo o medo, toda a confusão, já estava toda traumatizada. Não tinha força para correr. E ele começou a me ameaçar com esse trem na mão. Não vou ficar falando o nome. E vai e volta. Falei, vou morrer. Cada vez que ele ribava o braço, que ele abaixava, eu disse, é agora. Só isso que eu sentia, que era agora. E aí, quando minha mãe saiu correndo, né? Pela porta do fundo, acho que atrás de um vizinho que era meio policial. Meus irmãos continuaram lá nas mesas de sinuca e minha Valência foi meu irmão mais velho. Até hoje tenho uma dívida muito grande com ele, tenho muito que agradecer a ele. Nem sei se eu estaria aqui. Quando ele falou as últimas palavras, perguntou se eu tinha alguma palavra para falar, alguma coisa, se eu queria pedir perdão. Nem pedir perdão eu conseguiria, né? Porque primeiro já estava traumatizado, não conseguiria. Então ele falou, então agora você tá. Arribou o braço e aí, quando ele veio, meu irmão gritou na sala, saiu velho, né, covarde. Quando ele corre pra sala pra pegar meu irmão, acho que ele já tinha ali organizado a porta aberta pra sair correndo. Quando ele corre pra sala, eu consegui correr pela essa porta do fundo, não sei aonde encontrei força, foi Deus. Só tenho a gratidão a Deus. E aí eu corri por essa porta do fundo. Não sei porque minha intuição era ir direto dessa casa desse homem também, que era policial. Chegando lá, minha mãe já estava lá. E eles pediam para me contar a história, eu não conseguia. E aí, eles me deu água, né? Com toda a paciência do mundo, foi que eu consegui falar. Aí ele veio junto com a gente, caçou esse homem e não encontrou. Porque meu pai sabia de umas artimanhas também de rezar e sumir no dia dele, virar cupim. Muita gente não acredita nisso, né? Mas eu acredito. Já vi muita gente disfarçar na frente de qualquer pessoa. Então, ele sumiu. E sendo que estava ali por perto, mas sumiu. E eu disse, eu não vou dormir aqui, né? O medo era tão grande, minha filha, que eu disse, eu não vou dormir aqui. Então esse homem convidou nós para dormir na casa dele e tudo mais. Tá bom, nós ficamos lá à noite, de dia voltamos para casa. E com isso ele ficou uns 2, 3 dias sumido, porque ele conhecia muita gente. Depois voltou e minha mãe era daquelas pessoas que sempre aceitava. Hoje minha mãe, coitada, eu vejo ela assim, tem problema de Alzheimer, tem tudo isso porque sofreu, igual eu sofri também. E perdeu, né, a metade do que ela poderia estar vivendo hoje porque sofreu demais. Então essa é a minha história.
Resumindo, depois de uns 3, 4 dias voltou para casa, ficou tudo de boa e botaram um peso em riba disso, esqueceram. Não me bateu, mas eu fiquei com uma grande cicatriz no peito esquerdo, porque foi do lado esquerdo. E essa cicatriz, ela foi, cada vez que eu cresci, ela foi descendo, então ela saiu daqui. Gente, é o que eu digo para vocês. Eu tenho tantas histórias que um dia eu quero fazer um livro, mas eu penso, para mim fazer esse livro eu preciso crescer um pouco, não em questão de ficar rica, mas financeiramente para poder fazer, porque eu acho que com essas histórias que eu tenho, eu vou conseguir, com certeza, ajudar outras pessoas. Tem história como essa, que é a mais triste da minha vida, mas tem história também que eu posso estar ajudando você que está passando por isso, tomar alguma atitude, igual eu tomei quando acabei crescendo mais. Ajudar a sua mãe, talvez que está passando por uma situação dessa. Agradeço a Deus, claro, todos os dias que eu tenho minha mãezinha comigo assim mesmo, mas não é fácil. Não é fácil você ver tua mãe passar por sofrimento. E também não é fácil uma mãe ver o filho passar pelo que eu passei. E daquele dia em diante, gente, eu não confiava mais nele. Eu dormia, sabe? Eu dormia. Mas era aquele dormido assustado. Qualquer hora eu achava que eu ia morrer, que ele ia estar ali. Então, gente, por que eu resolvi contar essa história agora? Porque Deus já levou ele, já perdoei ele. Mas, gente, é triste. É triste. Espero que essa história minha serve para alguma pessoa também que está passando por uma situação como essa, né? Não fique parada, não guarde para você tudo o que se passa na tua casa, na tua família. Faça algo importante, muda essa situação. Tome coragem. Não faça igual eu, que passei tempos e tempos sofrendo, tá? Corra atrás do que é melhor para vocês e para sua família, para sua mãe, para seus irmãos. E eu fiz o que eu pude pela minha. Mas hoje eu tenho o quê? Tenho um problema de ansiedade, pressão, depressão, medos guardados ainda no coração, na mente, e um pouco de insegurança relacionada a tudo, até a marido, homens. Então, se cuide, gente.